A Santa Eucaristia vai desaparecer da Igreja Católica? Isso está profetizado por Jesus? Como podemos entender, à luz da Santa Igreja, esse assunto? Atualmente, eu tenho observado algumas mensagens sobre a ameaça a Jesus Eucarístico. Essas perseguições a Jesus na Eucaristia não são novas. Sempre houve desde a época do Império Romano. Portanto, não é uma coisa que agora que está acontecendo. Sempre aconteceram. Como assim? O fato é que todos os protestantes não creem que Jesus está em sua divindade, em sua totalidade, corpo, sangue, alma e divindade, no Santíssimo Sacramento da Comunhão. Eles não creem nessa verdade, nesse dogma. Não creem e tentam fazer com que outros também não acreditem nessa verdade que o próprio Jesus nos ensinou. Então, a apostasia já está aí, ou seja, o oposto da verdade ensinada, revelada por Jesus. E muitos afirmam que ali é apenas uma representação, que é uma simbologia, só que Jesus não disse isso. Ele disse: isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Isto é uma afirmação e não uma comparação. Jesus não falou: isso lembra o meu sacrifício que vai acontecer por vós. Isso vai recordar o que eu estou passando aqui. Não, ele não se limita nisso. Ele fala: fazei isso em memória de mim. Mas ele diz: isto é. Então, isto é, repito, está afirmando, não está comparando. A outra passagem que Jesus afirma: quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida, disse o Senhor. E essa verdade, ele foi confirmando sempre mais na igreja através dos séculos. Às vezes até mesmo operando milagres, como aconteceu em Lanciano, na Itália. Quem puder ir a Lanciano verá com os próprios olhos a hóstia que se transformou em carne. E quem celebrava a missa nem acreditava que tinha a presença de Jesus real na comunhão. Ele se fez presente visivelmente, transformando a hóstia em carne, para que aquele padre incrédulo que celebrava, dizia as palavras da consagração, mas não tinha fé. E o próprio padre, na verdade, ele queria acreditar, ele sofria muito por causa dessa dúvida. E ele pedia a Deus muito em oração para que Deus tirasse essa dúvida do seu coração. Deus faz com que ele acredite, transformando a hóstia em carne e o vinho em sangue vivo. Esse milagre não foi apenas para esse padre, foi para todos os Tomés, todos os incrédulos, que em todas as épocas sempre houve as pessoas que só acreditam se veem, se contemplarem, como Tomé. Então, até hoje muita gente não acredita. Esse milagre é para todas as pessoas que não creem na presença real de Jesus. A própria NASA já estudou a hóstia carne, já confirmou que é carne humana. E o mais extraordinário que existe nesse milagre é porque a hóstia está viva. A carne está viva. Por isso que ela não apodrece. E nem poderia, porque é a carne divina de Jesus. E tem também o milagre de Santarém. Esses dois são os mais famosos, mas não só teve esses na igreja. Teve outros milagres também, eucarísticos. E agora eu quero lembrar a todos o que está no catecismo da igreja sobre o fim dos tempos. Mas antes de citar isso, colocarei também as palavras que o Papa Francisco disse sobre a Santa Eucaristia. Essas palavras eu retirei do Twitter do Papa Francisco, onde ele postou dizendo que a Eucaristia é o próprio Jesus que se entrega inteiramente por nós, alimentar-nos dele e permanecermos nele, mediante a comunhão eucarística. Se o fizermos com fé, transforma a nossa vida, transforma num dom a Deus e aos irmãos. E no site Vatican News, o site do Vaticano, encontrei as seguintes afirmações do Santo Padre Papa Francisco sobre a Sagrada Eucaristia. Ele diz que é um convite que alegra e ao mesmo tempo impele a um exame de consciência
iluminado pela fé. Se por um lado, de fato, vemos a distância que nos separa da santidade de Cristo, por outro, acreditamos que o seu sangue é derramado para a remissão dos pecados. Todos nós fomos perdoados no batismo e todos nós somos e seremos perdoados cada vez que nos aproximamos do sacramento da penitência. E não esqueçam, Jesus perdoa sempre. Jesus não se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. E eu quero fazer um comentário breve sobre essa parte de que Deus não cansa de nos perdoar. Jesus, que tinha dito que não só devemos perdoar 7, mas 70 vezes 7. E também a Santa Faustina. Jesus tinha dito a Santa Faustina, ele disse, ela deixou escrito em seu diário: todas as vezes que me pedires o perdão, tantas vezes glorificarás a minha misericórdia. Então, quando o Santo Padre pede para que a gente confie na misericórdia divina, porque Jesus sempre perdoa, ele está usando a mesma linguagem de Santa Faustina e do próprio Jesus, que disse que não nos cansa de perdoar. O Papa falou muito mais sobre a Eucaristia. Vocês podem conferir no site do Vatican News. Eu não vou ler tudo que está no site, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o Papa é um homem da Eucaristia. Veja só, ele aponta Jesus como centro da nossa fé. Segundo o Santo Padre, precisamos nos alimentar da Eucaristia. Mas, e então, a Eucaristia vai desaparecer da Igreja Católica? No Catecismo da Santa Igreja Católica, no parágrafo 675, diz: antes da vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova final, que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra porá a descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa, que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A suprema impostura religiosa é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem se gloria a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. Essa passagem do Catecismo sobre o anticristo, que pode ser que seja uma pessoa, como muitos se fala, o inimigo se encarnar para imitar Cristo, mas pode ser também uma mentalidade que trabalha, que age contra os dogmas e as verdades da fé. Por exemplo, alguém que nega a encarnação de Jesus, alguém que duvida que ele esteja presente no sacramento da Eucaristia, que duvide dos sacramentos, que ataque a igreja. Esse comportamento é anticristão, então é anticristo. A igreja sempre foi perseguida desde o início, mas a Eucaristia jamais deixará de existir na igreja. O que pode acontecer é uma grande perseguição, onde alguns sacerdotes possam perder a fé na presença de Cristo na comunhão, que sempre foi defendida pela igreja desde o início e continua sendo defendida pelo Papa Francisco, como já falei com vocês nessas mensagens que eu li, que eu retirei do site do Vaticano. Quando vocês tiverem alguma dúvida, vão nas fontes certas para não ouvir contradições de pessoas que gostam de mentir, afirmando coisas que o Papa jamais falou e nem vai falar. Tem pessoas que cometem o pecado gravíssimo de comparar ele ao anticristo e acham que estão prestando um serviço a Deus. Mas essas palavras que ele fala, defendendo a Eucaristia, falando sobre Jesus Eucarístico na presença real, essas mesmas pessoas não divulgam isso. Eu já ouvi absurdos de pessoas de dentro da igreja e em alguns canais falarem que ele é anticristo, que ele vai contra. Tudo mentira. O Papa, ele defende a fé católica. A questão é que a bondade do Papa, o olhar para as pessoas sofridas e a tentativa de incluí-las na sociedade, porque Jesus também não excluiu ninguém, ele incluía as pessoas, aquelas pessoas que eram apontadas como inferiores. Por exemplo, os leprosos, eles eram discriminados por estarem com lepra. Além do medo de pegar a doença, eles eram como se eles fossem culpados de serem leprosos. Eram pessoas impuras na mentalidade daquele tempo.
E Jesus quebra essa barreira, ele se aproxima dessas pessoas, ele cura os leprosos, ele cura os paralíticos, até mesmo quebra a regra que na época a lei do sábado proibia de trabalhar. Jesus vai mostrar que a lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. Nós somos muito mais do que qualquer regra, qualquer norma da sociedade. A regra e a norma, ela só é válida quando ela está em benefício do ser humano. Se em determinado momento aquela regra estabelecida, ela vai contra, ela tem que ser quebrada. E Jesus quebrou quando curou e perguntou aos hipócritas fariseus sobre é lícito fazer o bem ou o mal em dia de sábado. Eles ficaram em silêncio, que eles estavam observando ali se Jesus ia descumprir a lei. Veja só o coração perverso desse povo. Eles não estavam preocupados com a situação da pessoa doente, querer incluí-la. Não, queriam mesmo um pretexto para acusar Jesus. Assim muita gente faz também com o Papa Francisco. Mas então o que é que Jesus fala? Estenda a sua mão. O homem estende e fica curado imediatamente. E aí, furiosos, os fariseus vão planejar matar Jesus. Veja só, se acham de Deus e alimentam no coração o desejo de acabar com outra pessoa, de destruir. Essas pessoas são cegas e estúpidas, não enxergam um palmo diante do nariz. Então, quando vocês ouvirem alguém criticar o Santo Padre, primeiro verifiquem se isso que estão dizendo é verdade, em que momento o Papa disse alguma coisa que pareceu estranho e eles estão acusando o Papa por alguma palavra que eles tenham entendido mal. Aí vocês vão em outros sites ver se isso é verdade mesmo, né? Se tem fundamento. Então, isso se chama prudência. A gente precisa ser prudente. O Papa, além de ser o líder da igreja, ele é chefe de Estado. Não vamos esquecer que o Vaticano é um país e o Papa precisa se relacionar com o mundo inteiro. E aí ele tenta dialogar com as diferenças, muitas vezes de uma determinada cultura, e assim as pessoas podem achar que ele está traindo a fé. Mas não se trata disso. Muitas vezes é uma reparação histórica por erros do cristianismo no passado em relação a esses povos. Feita um exemplo, os índios que aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, que se diziam os cristãos, que de cristãos não tinham nada, que se tivessem não teriam acabado com a maioria dos índios e tentado escravizá-los. Trouxeram para cá os africanos, escravizaram também os africanos, e naquele tempo eles se intitulavam, se autodenominavam cristãos, seguidores de Cristo. Isso é esse tipo de injustiça. Que cristianismo é esse? Que você não enxerga que o outro também é imagem e semelhança de Deus, porque o outro tem uma cor diferente, tem um jeito de se vestir diferente, porque os índios aqui não usavam roupas como lá na Europa. É claro que não iam usar. Primeiro que aqui o clima é outro, a cultura é outra. Então impuseram a língua obrigatoriamente, forçadamente, para que eles matassem sua cultura, né? Dane-se a cultura do outro, a minha é mais importante. Então era um cristianismo falso, não tinha nada de cristianismo. Então o caminho da imposição, da força, de obrigar os outros a ser igual a nós, esse não é o melhor caminho. A história prova que não é. E muitas vezes o próprio céu se manifesta em favor dessas pessoas mais sofridas, para mostrar que elas também são imagem e semelhança de Deus. Como aconteceu em Guadalupe, que Nossa Senhora aparece com os traços mestiços de Índia, e como aconteceu aqui em Aparecida, com a imagem negra que sai das águas. Isso no período da escravidão, onde se dizia que os negros não tinham alma. Até isso era afirmado, um absurdo, mas era a mentalidade da época. E um dos milagres que aconteceram foi até com um escravo que tinha fugido da fazenda, que foi capturado e que pediu para rezar diante da imagem. E diante do clamor do escravo, Nossa Senhora intercede a Deus e as correntes se partem. Essas correntes estão até hoje em Aparecida. Então, se vocês ouvirem absurdos referentes ao Papa, que ele vai acabar com a Eucaristia, com a comunhão na igreja, não acreditem. Vão no site do Vaticano. Essas mensagens que eu mostrei a vocês é do próprio Vaticano.
lá tem dizendo o que o Papa pensa sobre a Sagrada Comunhão e não o que alguém disse que ele falou, certo? Vamos ser mais prudentes e rezar por ele também, que ele precisa de orações, como qualquer um de nós precisa. Mas ele está à frente da igreja, ele sofre bastante perseguições. E uma das causas que faz com que uma pessoa seja de Deus, um dos motivos é a perseguição. E ele é muito perseguido, justamente por ter um olhar de misericórdia. Peçamos a Deus a graça de entender as coisas. Se a gente não compreende algo, peça a Deus, meu Deus, me ilumine em relação a isso. Será que é isso que o Santo Padre quis dizer? Tenha a humildade de pelo menos buscar a verdade, tentar entender o que ele quis dizer e não sair espalhando o que alguém disse e que às vezes não é a verdade. Faça parte do nosso canal, se inscreva e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também compreendam as verdades da fé e muitas vezes não se deixem enganar por fake news. Deus abençoe a sua vida. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Amém.